Perfeito. Ô, professor, tem uma questão do Nubank, né? Ele tá saindo da B3. O que vai acontecer com o Nubank? O pessoal que tem um pedacinho do Nubank ali. O Nubank, o pessoal tá muito curioso, né? Vai sair até na minha coluna da Forbes dessa semana falando sobre isso. Mas o Nubank, ele tá saindo e não está saindo. Ele nunca esteve, na verdade, né? Ele fez o IPO dele lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, na NYSE. Lá é que ele está de fato listado. Na época do IPO, ele também fez uma listagem das BDRs aqui. A BDR ela é como se fosse um cheque, né? Sim. Não é dinheiro. O dinheiro está no banco. Você tem o cheque que representa aquele dinheiro. Então, a BDR ela não é uma ação. A ação está lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a BDR, a NUBR 33, que representa 1/6 da ação que está lá nos Estados Unidos. Só que essa BDR... Final 33, ela é uma BDR nível 3. Significa que a empresa que tem essa BDR aqui no Brasil, ela tem as mesmas obrigações de divulgação de informações públicas que qualquer outra empresa listada. Ela listou esse IPO dessa BDR aqui, então tem as mesmas obrigações. Só que isso dá algum trabalho para o Nubank. Não é nada significativo. Que a desculpa do Nubank é: não, a gente tem 2 sistemas, duas equipes, 2 áreas para ter toda essa comunicação com o investidor no Brasil e nos Estados Unidos. Lá eles são obrigados, que o IPO foi lá, e aqui por conta da listagem dessa BDR. E aí eles querem reduzir isso aí para reduzir custo, que eles estão aí na escalada de tentar dar lucro e para isso tem que reduzir custo, não tem jeito. Só que o custo ele é muito pequeno frente a tudo o que o Nubank fatura e gasta por mês e por ano. Então, para mim... Não colou muito. Não colou muito. Outra justificativa seria, por exemplo, tem o programa de BDR aqui. Eles acabando com esse programa, deixando o BDR nível 1, que é uma BDR em que, cara, a empresa não tem nenhuma relação. Você vai poder investir, inclusive vai poder converter as BDRs de nível 3 para nível 1, mas o Nubank não está muito preocupado, para focar só nos Estados Unidos, tende a dar mais liquidez às ações de lá. E como o investidor americano tem um poder maior de investimento, de repente isso ajuda a elevar o preço das ações lá nos Estados Unidos. E eu acho que essa lógica faria um pouco mais de sentido. Mais sentido, né? Seria uma justificativa que faz mais sentido, porque a redução do custo não é significativa. A ponto de acabar. Mas aí o investidor tem 3 opções. Transforma a BDR, a NUBR 33 deve virar uma NUBR 31, sair de nível 3 para nível 1, trocar, né, a BDR simplesmente. Qual o problema para o investidor? Porque ele vai ter que caçar as informações como se ele estivesse investindo diretamente lá no exterior, porque não vão ter mais informações públicas em português, bonitinho como tem até hoje. Porque ela não vai ter mais essa obrigação, vai divulgar só em inglês lá nos Estados Unidos e ponto. Mas você pode trocar as nível 3 para nível 1. Ainda não pode, mas essa é o que eles disseram que vai poder. Porque eles ainda não deram... A B3 precisa aprovar para que eles mostrem calendário e todo o processo. Outra opção é trocar essas BDRs por stocks, por ações lá nos Estados Unidos. Ele consegue trocar daqui? Consegue, ele só precisa de 2 coisas. Ter uma conta numa corretora americana, como a Avenue, e aí sim você vai poder fazer a conversão. Você tem que ter uma conta lá para ter ação lá fora, né? Não tem jeito. E outra coisa, precisa ter 6 BDRs para poder converter para um estoque. Porque cada BDR representa aqui no Brasil 1/6 da ação americana. Entendi, então tem que ter no mínimo 6 pedacinhos. 6 pedacinhos para você poder ir lá e converter para uma estoque. Ou a terceira opção, que é simplesmente você vende e acabou, fica de fora. Que não precisa fazer nada, você vendeu já era. Aí vai, exemplo, o cara que não fizer nada, vai cair o dinheiro na conta dele lá ou ele tem uma obrigação de comentar? O Nubank ainda não divulgou, porque esse processo todo vai ser divulgado depois que a B3 aprovar. Eu acredito que isso vai acontecer mais para o final do ano, que é quando completa um ano do programa nos sócios, que a galera que recebeu o pedacinho vai poder escolher entre receber o dinheiro ou ficar com a BDR, e aí sim converter ou não para BDR de nível 1. Vamos perguntar para a galera que está acompanhando a gente aqui. Gente, vocês vão querer vender o seu pedacinho? O que vocês vão fazer? Vão transformar em estoques, né?
E vocês comentem aqui que eu estarei vendo. Mas é complicado, né, professor? Fiquei pensando, falei, caramba, eles abriram, aí só caiu. Parece que pra não cair mais eles estão fazendo isso. Eu assim de fora olhando. Não necessariamente, né? O que acontece? O Nubank, todo IPO, né, ele acontece no momento em que a gente tem um mercado mais propício para isso, onde as pessoas geralmente estão pagando muito caro por coisas que não valem tanto. O IPO para qualquer coisa é basicamente isso. Porque imagina que você vai vender um pedaço da sua empresa. Você vai vender caro ou barato? Vai vender super caro, né? No momento que você puder vender mais caro. Que momento é esse? É justamente o momento em que o mercado está pagando qualquer preço por qualquer coisa, de forma irracional. O Nubank pegou o finalzinho desse movimento. Aqui no Brasil, devido à nossa crise econômica e tudo, as empresas já não estavam fazendo IPO ano passado. No ano passado, eu acho que desde 2019, desde o início da pandemia, eu não lembro de IPOs de empresas mesmo, né? Fundos e tudo, fundo imobiliário, Fiagro, a gente teve até bastante. Mas não estavam fazendo. Só que lá nos Estados Unidos a gente ainda tinha uma injeção de capital grande, a taxa de juros não estava subindo, como estava acontecendo aqui, e a gente tinha uma liquidez muito grande. E o Nubank aproveitou o finalzinho dessa onda e fez o IPO, porque todo mundo sabia que esse ano o negócio lá nos Estados Unidos não ia ser tão bom, como aqui no Brasil também não. E aí o que eles fizeram? Falaram, putz, vamos fazer logo esse IPO lá, e lá para poder captar em dólar, né? Aproveitar que o dólar estava explodindo ainda de subir aqui no Brasil. Falei, pô, eu vou captar em dólar, porque se convertendo para real vai ser muito maior. Se convertesse se captasse em reais. Real para depois converter, não vira, né? Putz, ainda mais o dólar estava quase R$6, bombando aí ia ficar ruim para essa conversão. Aí eles pegaram e fizeram esse movimento. Aproveitaram assim, cara, o máximo do máximo que dava para captar a grana. Só que não valia esse preço. Olhando os múltiplos de Nubank, comparando com outras empresas de crescimento, fintechs como o Inter... Tava muito acima, né? Eu fiz vídeo no YouTube da Me Poupa e eu falei, eu acho que Nubank vale R$4. Tava 11. Um monte de gente falou, ainda bem que você falou, e um monte de gente no vídeo falou, vamos ver. Não entende nada, tô botando dinheiro, eu botei 100 mil, botei 200 mil, vamos ver. Cara, cada um eu digo o que eu acho. Cada um é dono de si. Eu não sou dono da verdade nem da opinião de ninguém. Eu sou dono da minha opinião. Falei, cara, eu acho que vale R$4. E aí o tempo provou aquilo ali que tá mais perto de você do que... E assim, o tempo provou não que eu estava certo, mas que o mercado estava certo. Porque ninguém achava que Nubank valia aquilo tudo. Porque é muito simples. Por que o Nubank vale tanto e chegou a valer mais que o Itaú? Porque o Nubank vai crescer e vai tomar o mercado do Itaú. Cara, mas ele vai dar o lucro do Itaú? Vai dar o lucro do Itaú. Então ele vai cobrar a tarifa do Itaú? Não. Porra, aí você começa assim, não, pra ele dar o lucro, vai ter que cobrar igual. Se ele cobrar como ele cobra um bancão, ele vai perder os clientes. Então a conta não fecha. Ele tem crédito, ele tem dinheiro pra dar crédito, igual o Itaú tem? Né? Ele tem clientes private, prime, não sei o que, milionários, grandes investidores? Não, o público do Nubank é outro. Cara, então, como é que você... Assim, nenhum problema com o negócio do Nubank. O problema é você comparar e achar que o Nubank é maior que o Banco do Brasil, é maior que o Bradesco, é maior que o Itaú, que são bancos consolidados que dão muito lucro. E que são bancos que eles têm um histórico de... sei lá, da família toda, de todo mundo, e ele sabe que emprestar dinheiro pra mim, eu vou pagar certinho, sabe se que vem emprestar dinheiro pra outra pessoa vai pagar. O Nubank já não tem essa segurança, porque ele às vezes não tem essa informação, né? Agora com o Open Bank tá até melhorando, né, mas o problema do Nubank é assim, vou emprestar dinheiro, pra quem? Quando você empresta dinheiro tem o risco de crédito. Eu trabalhei em banco, essencialmente o trabalho do banco é emprestar dinheiro, né? Para a empresa, para a pessoa física. Quando você empresta dinheiro para a classe C, D e E, o que vai acontecer? Você tem um risco de crédito maior, você tem que cobrar uma taxa de juros maior. Se aquela pessoa ela tem um risco de crédito menor, porque de repente é um servidor público federal, então o risco de crédito de perder o emprego é menor. Essa pessoa ela consegue uma condição de um juros muito mais baixo num banco público ou num bancão. Entendeu? Então fica ruim pro Nubank competir. Se você tem... Ele vai pegar quem? A galera que tem maior propensão à inadimplência.
E aí vai ter que cobrar uma taxa mais cara. E aí ele vai ter uma PSLD muito mais alta, que é a provisão para crédito duvidoso. Que se olhar lá o balanço do Nubank, ele tem ali um gasto muito alto com esse tipo de perda. E aí ele não está navegando num mercado, num mar muito fácil, lucrativo. Não, ele está num mercado muito difícil. Mas por que ele cresceu tanto? Porque ele tinha rodadas de investimento, a galera ia botando dinheiro, eles iam queimando caixa para crescer. Queimando caixa para crescer. Mas até chegar ao IPO, porque aí depois você não tem mais. Não dá para pegar. Não tem rodada de investimento. A IPO é a última, né? Acaba por aí. A não sei que você tenha uma subscrição, mas acaba por ali. E aí ele tem que dar lucro. Só que esse lucro, o preço da ação vai ser sempre compatível com o lucro. Sim. E se aí ele não dá um lucro que justifique, a ação cai, que foi o que aconteceu. Todo mundo começou a olhar e falar, putz, vai dar lucro? Sim, eu acredito que vai dar lucro. Ele vai conseguir converter boa parte dos clientes em forma de lucro. Sim, vai rentabilizar. Só que é muito diferente você achar que ele vai rentabilizar igual o Itaú, vai dar dezenas de bilhões de lucro. É uma coisa de cada vez, né? Tá distante. Aí, para vocês que gostam do Nubank, aí uma aula aqui do professor.